Fala galera, beleza? Gotti aqui de novo com vocês. Bom, nessa aula agora a gente vai ver um pouco sobre isomeria ótica, tá? É um tema divertido. Vamos lá. O que de fato é isomeria ótica? Bom, isomeria ótica, cara, foi descoberta por Pasteur quando ele estava analisando o ácido tartárico, né? Isomeria ótica é uma propriedade na matéria. É uma propriedade que algumas substâncias têm de desviar a luz polarizada. A gente vai ver daqui a pouco o que é de fato essa luz polarizada, mas é uma propriedade que se repete em moléculas que possuem uma característica em especial, que é o tal carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? O carbono assimétrico é um carbono que possui todas as suas ligações feitas por caras diferentes, né? Por radicais diferentes. Então, um carbono assimétrico geralmente é representado com um asterisco, tá bom? Ele pode ser representado vulgarmente como sendo assim, olha. A, B, D e E. Onde A é diferente de B, que é diferente de D, que é diferente de E. Então, essa é a visão geral que a gente precisa ter de um cara que possui a propriedade ótica, né? Possui a propriedade de isomeria ótica. É um carbono que possui todas as suas ligações diferentes. Aí eu posso dar um exemplo mais prático aqui para você, tá? Posso dar um exemplo mais prático. Posso mostrar esse cara aqui, olha. Esse cara aqui seria uma molécula com propriedade ótica, né? Com propriedade de isomeria ótica. Se ela tivesse todos os seus ligantes diferentes. Tranquilo? Isso aqui seria o nosso carbono assimétrico. Bom, como assim desviar a luz polarizada, né? Você pega uma fonte de luz qualquer, né? Essa luz, por exemplo, está denominando é uma fonte de luz extensa. Todos os seus raios luminosos vão para todas as direções. O que é a luz polarizada? Eu pego um polarizador, uma placa com uma fenda bem pequenininha, muito pequenininha mesmo, de maneira que a luz passe de uma única direção. Essa é a luz polarizada. Quando eu passo essa luz polarizada por uma amostra que possui isomeria ótica, né, possui a propriedade ótica, essa luz ela sofre uma rotação, seja para a direita, seja para a esquerda. Importante que a gente saiba o seguinte: toda vez que eu estou falando de isomeria ótica, eu tenho dois isômeros possíveis. O dextrógero e o levógero. O dextrógero é aquele que desvia a luz para a direita. E o levógero é aquele que desvia a luz para a esquerda. Ok? Vamos continuar. Como que eu faço para calcular quantos isômeros óticos existem em uma molécula? Bom, o número de isômeros óticos calculados de uma molécula é sempre 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos. Então aqui eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo para a gente conseguir seguir isso bem. Imagina que eu tenho o seguinte composto. Quantos carbonos assimétricos existem nessa molécula? Existem 2. Olha esse carboninho aqui, olha. Ele está ligado a esse CH3, né? Isso aqui é um CH3. Está ligado a um OH. Está ligado a todo esse resto aqui, né? Esse conjunto todo. E para baixo tem um hidrogênio. Todos os ligantes são diferentes, então esse carbono é um carbono assimétrico. Da mesma maneira que esse carbono aqui também é um carbono assimétrico. Por quê? Porque ele está ligado a esse CH3 aqui, ao Br, a um hidrogênio para cima e a todo esse conjunto de átomos aí na nossa esquerda. Esses são os únicos 2 carbonos assimétricos na minha molécula. Ou seja, para calcular o número de isômeros oticamente ativos, eu calcularia o seguinte: 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4 isômeros oticamente ativos. Você pode me perguntar, Gotti, por que esse da ponta não é? Se você reparar, ele é um CH3, ele é um carbono ligado a 3 hidrogênios. Ou seja, ele possui mais de um ligante igual, né? Ele possui 3 ligantes iguais, então ele não pode ser considerado um carbono assimétrico. Já os isômeros oticamente inativos, eles são calculados a partir dessa fórmula aqui, 2 elevado a n menos 1.
Aí você vai perguntar, o que seria um isômero oticamente ativo? Eles são responsáveis por algumas propriedades, né? Como, por exemplo, as misturas racêmicas. O que são misturas racêmicas? Misturas racêmicas são aquelas que são compostas, né, por 50% de isômeros levógeno e 50% por isômeros destrógenos. Ou seja, as misturas racêmicas, elas possuem um desvio nulo, por isso que elas são oticamente nativas. Imagina que eu tenho 50% de uma espécie que desvia 10 graus para a direita e 50% de uma espécie que desvia 10 graus para a esquerda. Quando eu for ver o desvio total, esse desvio é nulo, é zero. Por quê? Porque um anula o desvio do outro. Show de bola? Então vamos seguir. Outra coisa interessante aqui, né? Vamos pegar exemplos aqui para que a gente possa ver isso aí. Então, exemplo. Imagina que eu tenho a seguinte substância. Essa substância possui carbono assimétrico? Possui sim, ó. Esse aqui é um carbono assimétrico. Tem esse CH3 aqui na ponta. Essa coisa toda aqui do lado. O hidrogênio embaixo e a hidroxila em cima. Então ele possui esse carbono assimétrico. Tranquilo? Esse carbono assimétrico, ele pode ser destrógeno ou levógeno. A nível médio, a gente não tem como diferenciar os dois, tá? Existem algumas técnicas para você diferenciar um do outro, mas a gente não vê isso a nível médio. É importante que a gente entenda. Como que eu faço para calcular o número de carbonos oticamente ativos? O número de carbonos oticamente ativos é 2 elevado a n, que é 1. Então é 2 elevado a 1. Então são 2. Um levógeno e um destrógeno. Como que eu faço para calcular o número de... Isso aqui são isômeros oticamente ativos, né? E os isômeros oticamente inativos? 2 elevado a n menos 1, que é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1. Né? Ou seja, eu tenho um único isômero oticamente inativo. Que isômero oticamente inativo é esse? É a tal da mistura racêmica, quando eu tenho 50% de um e 50% do outro. Tranquilo? Vamos pegar outra molécula. Vamos imaginar aqui outra molécula. Imagina que eu tenho essa molécula aqui. Quantos isômeros oticamente ativos ela tem? Vamos olhar aqui, né? Ela tem esse isômero oticamente ativo, esse carbono assimétrico. Se você reparar, eu tenho 2 carbonos para cá, tenho um CH3 para baixo, um hidrogênio para cima e isso tudo para cá. Tranquilo? Então esse carbono aqui ele é assimétrico. Uma pergunta que você pode se fazer: ah, mas aqui há carbono aqui também. Eu nunca olho o átomo, eu olho o conjunto de coisas que estão ligados, tá? Esse carbono aqui também é assimétrico. Olha, eu tenho 2 carbonos para um lado, tenho isso tudo para o outro, um CH3 em cima e um hidrogênio embaixo. Tranquilo? Só que se você reparar, esses 2 carbonos assimétricos são iguais, né? Legal. Então eu posso dizer que eu tenho 2 carbonos assimétricos. E eu tenho um número de isômeros oticamente ativos igual a 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. E o número de isômeros oticamente inativos igual a 2 elevado a n menos 1, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Que isômero oticamente inativo é esse? A gente vai ver no próximo slide, ou melhor, no próximo do próximo. Existe uma chance da gente ter também isomeria ótica em compostos alênicos, que possuem dupla ligação condensada, ou seja, dupla, né? Esses compostos também eles possuem atividade ótica, e o conceito de atividade ótica deles é bem parecido com o conceito lá de isomeria geométrica, então não confunde não. É um radical diferente do outro, dupla,
um radical diferente do outro. Importante que eu tenha R1 diferente de R2, diferente de R3, diferente de R4. Tranquilo? E qual é aquele caso lá quando eu tenho dois carbonos assimétricos idênticos? Eu chamo de composto meso. O que é um composto meso? É quando eu tenho dois carbonos assimétricos iguais. Olha, se você reparar, esse carbono assimétrico é igual a esse, olha. Tem a hidroxila para cima, o hidrogênio para baixo. Isso para a esquerda, isso para a direita. Ok? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho hidroxila para baixo, hidrogênio para cima. Isso para a esquerda, direita, isso para a esquerda. Ou seja, eu tenho dois carbonos assimétricos iguais. Quando eu tenho dois carbonos assimétricos iguais, eu tenho um composto meso, onde ele ocorre o que a gente chama de compensação interna. O que seria uma compensação interna? O que faz um isômero óptico conseguir desviar o plano da luz é a forma das suas ligações, né? Como as ligações estão predispostas. Se eu tenho dois carbonos assimétricos exatamente iguais, a forma que eles desviam a luz também é igual. Ou seja, se eu tiver um carbono desses dois com a isomeria destrógera, ou seja, desvia para a direita, e o outro com a levógera, ou seja, desvia para a esquerda, internamente vai haver uma compensação dessa isomeria e não vai haver desvio. Ou seja, acontece que esse tipo de composto, o composto meso, em determinadas situações, anula a própria isomeria. Ou seja, um isômero, um carbono assimétrico, consegue anular o outro carbono assimétrico no desvio e eu não consigo ver o desvio do plano da luz desses isômeros. Ok? Bom, galera, era isso para falar para vocês sobre isomeria ótica. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa é só me procurar. A gente vai fazer exercício sobre isso. Beijão. Até a próxima.